Muitas pessoas, quando são frustradas por alguma ação de uma outra pessoa, ou chateadas, né, por uma ação de uma outra pessoa, tem algumas pessoas que inclusive ficam com uma raiva mortal, né, de certas ações de outros que, logicamente, ela não é desejada, né, não estava sendo esperada uma ação positiva, né, só que foi feita uma ação negativa. E algumas pessoas acabam ficando com uma enorme raiva dessas pessoas. E queriam saber o que fazer para manter a calma nesses momentos, né? Quando você vai falar, por exemplo, uma coisa que precisa ser dita e que você sabe que vai fazer bem para a pessoa e que você também está bem intencionado, né? Só que você vai lá, diz e quando vê a pessoa reage mal, né? E acaba, por exemplo, muitas vezes ficando chateada com você, se estressando, né? Diante de você e você, poxa, peraí, eu só queria ajudar, né? O que está acontecendo aqui? Bom, e muitas vezes você se estressa também, não é? E acaba que aquele momento é um momento que, logicamente, não foi nada bom e depois, inclusive, você fica remoendo, né, aquela situação e aquela situação estraga todo o teu dia. Bom, como você lida com isso? Como você não deixa o seu dia estragar por essas pessoas? Eu acho que, de longe, a melhor forma é você não esperar nada das pessoas que elas não possam te dar. Se uma pessoa se estressa com você depois de um conselho positivo que você deu, mas que, enfim, provocou uma reação negativa dela, ou seja, aquela pessoa não era capaz de te dar uma reação positiva. Então, você recebeu aquilo do que ela era capaz de dar, certo? E quando você para pensar e você internaliza isso, peraí, eu estou recebendo o que a outra pessoa é capaz de me dar. Se ela pudesse me dar algo melhor, ela me daria, mas ela não é capaz. Então, como é que eu posso ajudá-la, certo? A me dar uma devolutiva melhor, talvez, e logicamente, uma das melhores formas é você se manter calmo enquanto a outra pessoa se altera. É uma coisa difícil porque a tendência, o impulso da gente é se alterar. É uma coisa bem difícil, de fato. O nosso impulso é de se alterar também, por causa do contágio emocional. Quando uma pessoa está alterada, ela está estressada e ela se altera diante de você, meio que você acaba recebendo. Eu não quero ser esotérico aqui, né? Vim com aquele papo de energia. Na verdade, eu nem gosto disso. Mas eu acho que ocorre algo como um espelhamento, né? Eu acho que a raiva da outra pessoa ativa a sua raiva. Eu acho que é isso que acontece, na verdade. Né? É meio que uma ativação, mas não é por algo que sai dela e entra em você, não. É algo que ela faz e que provoca dentro de você algo similar. Do meu ponto de vista, é isso, né? A partir do momento que ela se ira, ela também desperta sua ira, porque a raiva gera raiva, né? A raiva gera raiva, como a calma. Se você ficar calmo diante de uma pessoa com muita raiva, ela tende muitas vezes a abrandar também. Entende? Agora, se você ficar com raiva diante de uma pessoa que está com raiva, né? A não ser que você a intimide de tal maneira a fazer ela parar por conta, exatamente pela a ocorrência da substituição da raiva por medo, né? Que aí, no caso, quando você intimida uma pessoa, você está alterando
o sentimento dela de raiva para medo. Então, logicamente, ela vai mudar a linguagem corporal, ela vai mudar a atitude e vai passar para uma atitude mais estática e não tão eufórica como é a raiva, né? A raiva, ela desperta ações mais enérgicas, já o medo, ele freia, né, a ação humana, mantendo a pessoa mais estática. Então, se você não intimida essa pessoa, ela, logicamente, permanece com raiva, mas se você acalma essa pessoa no sentido de demonstrar calma, então você tende a também provocar esse estado nela. Isso, inclusive, é uma estratégia muito boa para lidar com pessoas que se iram facilmente. Você falar de uma forma mais lenta, com um pouco mais de calma e não buscar demonstrar alteração emocional, né? Você muitas vezes consegue acalmar ela. É uma coisa importante também desfazer um paradigma aqui. Isso não é demonstrar fraqueza, tá? Às vezes as pessoas confundem o estado de calma com o estado de fraqueza, com demonstração de fraqueza. Não se trata disso. Inclusive, na verdade, do meu ponto de vista, é uma demonstração de força. Por quê? Porque é uma demonstração de controle de estado, é uma demonstração de controle emocional. Ou seja, você não está deixando o outro pautar o que você sente, mas você está pautando o sentimento de ambos. Você está conduzindo o seu sentimento e o sentimento do outro vai seguir o seu. Entende? É importante deixar claro que isso não é uma regra, mais uma vez, isso não acontece sempre, não é sempre que você se manter calmo, você vai acalmar o outro, não. Mas tem chances, né? Tem chances. Então é ideal você utilizar essas chances. Bom, isso verdadeiramente é uma demonstração de força e não de fraqueza. Sempre que você estiver controlando suas emoções, você está mostrando força porque está mostrando controle, está mostrando domínio, certo? Então, toda vez que você fizer isso, você tende a conduzir a situação para um ponto mais diplomático, onde vocês dois podem resolver esse problema entre vocês e as coisas ficarem melhor, a situação ficar melhor, certo? Melhor do que, por exemplo, os dois estourarem e quando vê, né, ocorre até agressão física. O que não é o ideal, né? Não é o ideal. Talvez, bom, deixa isso pra lá. Mas, de qualquer modo, é isso. Quando você não espera das pessoas o que elas não são capazes de te dar, você acaba abrindo menos oportunidades, você acaba dando menos oportunidades para a frustração no seu cotidiano. E com menos possibilidades para a frustração no seu cotidiano, você blinda as suas emoções. Então, lide com as pessoas sem esperar delas determinadas ações que te agradem e que sejam desejadas. Inclusive, pratique o desapego desses desejos que você tem por determinadas ações, como, por exemplo, as pessoas que ficam chateadas quando não são cumprimentadas. Entende? Sempre repete para você: ninguém me deve cumprimento. Ninguém me deve cumprimento. Pronto. Quando você repete para você que ninguém te deve cumprimento, inclusive você está falando uma grande verdade, não é? Não existe nada, não tem uma lei, né? O cumprimento ele é oriundo
de fato, da boa vontade do outro e da educação, não é? Que o outro possui, no sentido de verdadeiramente saudar a pessoa e ser simpático, podemos dizer assim, né? Gerar ali uma inclinação amistosa entre aquelas duas pessoas. Mas não é um dever das pessoas cumprimentar, entende? Mas, porém, as pessoas muitas vezes têm isso como um dever, o que gera frustração. Porque quando uma pessoa ela não te cumprimenta, você vai deixar o seu emocional desequilibrado. Entende? Então você está dando o controle do seu emocional para o outro, o que é uma porta aberta para a frustração. Não dê o controle de suas emoções para as outras pessoas. Sempre que você fizer isso, você está abdicando do próprio controle do seu estado emocional. Certo? Nunca fique... Por exemplo, eu já vi pessoas que elas precisavam receber likes nas redes sociais. Entende? Então, todo dia era uma foto, alguma coisa, né? Porque aqueles likes acabaram se tornando viciantes, né? Era necessário aqueles likes na rede social. Então, a partir do momento que essa pessoa ela passou a repetir para si mesma, ninguém me deve likes, ninguém me deve absolutamente nada, né? Eu, inclusive, já passei por esse processo. Eu, quando estava começando a gravar vídeos, bom, eu enfrentei uma resistência gigantesca, né? Muita gente não dizia que não ia dar certo os meus projetos, os meus vídeos, né? Pessoas diziam quem era eu para estar publicando vídeo na internet, falando sobre os assuntos que eu abordo e tal. E eu sempre esperava das pessoas algo positivo, né? Uma curtida, um elogio. E eu comecei a aplicar exatamente isso. Olha, ninguém me deve curtida, ninguém me deve elogio. Pronto. Ninguém me deve curtida, ninguém me deve elogio. E todo santo dia eu levantava e eu fazia o que basicamente ensinava o pensador estoico Marco Aurélio, né? Todo santo dia repita para si quando levantar. Hoje eu vou encontrar o mal-humorado, eu vou encontrar o chateado, eu vou encontrar o chato, eu vou encontrar aquele que vai me tirar do sério. Todo santo dia eu vou encontrar esse cara. Tá? Então, já estamos preparados para isso. Ele dá esse conselho no livro Meditações. Né? Mas, de qualquer modo, e realmente, né, quando você para analisar o conselho do Marco, talvez foi até aí que eu devo ter aprendido isso. Agora que eu lembrei. Talvez foi até aí que eu tenha aprendido isso. Né? É realmente isso, né? Ou seja, o Marco ele estava retirando as expectativas. Eu não vou esperar o sábio, o gente boa, o simpático. Não, não, não. Peraí, eu vou reduzir minhas expectativas. Então hoje eu vou encontrar o ruim, o chato, né? O vacilão e tá tudo certo. Por aí o caminho. Então, sempre que você reduz a sua expectativa para com as pessoas, você lida melhor com elas de longe. Quando você deixa de esperar as coisas que você aprendeu a valorizar e que não estão sob o seu controle, você está fechando todas as portas da frustração. E, bom, se não vir, não veio. Se não ganhar, não ganhou. Ponto final. É assim que você blinda o seu emocional.